E aí, jogador, como é que você tá? Tudo ótimo? Seguinte, essa semana a gente vai continuar falando sobre negociação, mas o foco agora é na apresentação da proposta. Ou seja, a gente já tá batendo um bolão ao longo de todo o campeonato, mas agora estamos de cara a cara com o goleiro, então não perde esse lance. Então, beleza. Antes da gente começar, eu tenho dois pontos importantes para falar com você. O primeiro é, se você tiver qualquer dúvida ou se você tiver alguma sugestão, manda pra gente aqui ao final do vídeo, ou então manda pra gente pelo Facebook ou pelo WhatsApp. A segunda coisa é, se você conhece alguém que trabalha com vendas ou na área comercial na sua EJ, compartilhe esse vídeo com ela, não deixa ela ficar de fora e perder esse conteúdo não. Beleza? Antes da gente começar, eu vou só recapitular aqui o que a gente falou na semana passada, bem rapidinho. Então a gente falou sobre a importância de estabelecer conexões emocionais com os clientes e como o neuromarketing pode ajudar a gente nisso. E falamos também sobre a importância de você coletar o máximo de informações durante a reunião de diagnóstico e durante o primeiro contato com o cliente. Beleza, o nosso cenário agora é esse aqui. A gente já fez tudo isso, a gente já estabeleceu essa conexão, já fizemos o diagnóstico e já temos informação. Informação pra gente é poder e a gente vai usar agora na apresentação da proposta. Então, o que eu costumo falar é que a apresentação da proposta ela começa muito antes do cliente chegar na empresa. Ela começa no planejamento. E essa é a hora que você vai usar a informação ao seu favor. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer é listar as objeções do cliente antes da reunião. Como assim? Você já conhece o cliente, você já sabe mais ou menos se ele vai achar o teu serviço caro, se ele não vai achar caro, o que ele vai achar do teu prazo, se vai ser longo ou não, se ele vai confiar no seu serviço por você ser uma empresa júnior, e você consegue então listar todas essas possíveis objeções e já se preparar para contorná-las. Isso é um ponto muito importante. A outra coisa é, agora é a hora de você falar. Chegou então a reunião em que você vai falar mais do que ouvir. Só que você não vai falar sobre qualquer coisa, você tem que falar sobre valor. Você tem que passar para o cliente a sensação de que ele está levando muito mais do que ele está pagando. Você tem que passar a sua proposta única de valor, de uma forma bem clara, bem explícita. Por exemplo, se o cliente ele tem um problema com a prefeitura e ele precisa da planta arquitetônica para legalizar o imóvel dele, você não vai falar apenas que vai entregar uma planta arquitetônica para ele. Você vai falar, olha, eu vou te entregar um conjunto de plantas, eu vou te entregar um conjunto de documentos que vão garantir o respaldo técnico que você precisa para regularizar a situação com os órgãos públicos. Essas plantas, esses documentos são a garantia de que você vai conseguir resolver a sua situação, vai conseguir resolver o seu problema da melhor maneira possível. Isso é valor. Outra coisa muito importante, sempre encantar os clientes. Você criar um ambiente ali em que ele vai se sentir especial, que ele vai se sentir valorizado. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço é sempre organizar a sala de apresentações, né? E deixar a melhor cadeira para o cliente, o melhor lugar na sala para o cliente. Eu sempre levo também a apresentação de PowerPoint, apresentação de slides. Por quê? Isso vai facilitar a minha apresentação, isso vai facilitar o entendimento do cliente e eu vou conseguir também passar mais valor para ele. Porque estímulos visuais geram conexões emocionais. Então isso é importante. E eu sempre levo na minha apresentação de slides algo personalizado, algo que ele tenha me dito e eu consigo então encaixar na apresentação. Eu vou mostrar para vocês ao final do vídeo alguns exemplos de como eu faço isso. Eu também sempre já deixo ali organizado o projetor, sempre tudo certinho e ele só vai chegar então, sentar e a gente vai conseguir fazer a nossa reunião da melhor maneira possível. Eu coloco sempre o projetor porque vai facilitar ele a enxergar os slides, vai ficar mais confortável para ele. Outra coisa importante, eu sempre coloco então nas salas, né, eu sempre coloco ali no cantinho da sala uma bandeja com café, com biscoito, com essas coisas para que ele se sinta valorizado, com água, porque ele vai então conseguir primeiro chegar, se sentir bem, sentar, tomar um café, relaxar, para depois a gente começar a apresentação. Esse é o principal momento, a hora que ele chega, a hora que ele está ali se conectando com você. Então é muito importante você ter esses quebra-gelos, você ter esse diferencial.
Eu vou deixar aqui também uma imagem da bandeja, como eu organizo para vocês. Uma coisa importante também é você sempre começar a reunião de apresentação da proposta quebrando o gelo com o cliente. Você pode, por exemplo, contar uma história para ele. Uma coisa que eu já fiz, eu tinha um cliente que adorava comida japonesa e eu também gosto muito. E aí quando eu fui eu já sabia disso, né? Eu já tinha coletado essa informação na reunião de diagnóstico. Então quando eu fui apresentar a proposta para ele, eu comecei falando sobre o final de semana passado, porque eu coincidentemente tinha ido no rodízio japonês e eu falei que, poxa, foi muito bom, muito legal e tal. E ele, caramba, que legal, eu adoro, sempre vou, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente quebrou o gelo ali. Depois disso, depois de conversar bastante, depois de ficar bem, um clima bem agradável, a gente começou então a falar sobre a proposta. Isso é uma coisa que você sempre deve fazer. Outra coisa importante, né, é você sempre tornar a apresentação algo dinâmico. Por mais que você fale mais, né, nessa apresentação, nessa reunião, é importante que você sempre interaja com o cliente. Deixe parecer mesmo para ele que é um diálogo e não você só falando ali. Então algumas técnicas que eu uso, né, é sempre perguntar para ele, olha, você tem alguma dúvida nesse ponto? Você quer que eu explique de novo? O que você achou? Tá legal? Não tá? E eu vou dialogando com ele. Ele vai tendo dúvidas, eu vou respondendo e fica algo realmente dinâmico, né? Outra coisa que eu sempre faço é levar cases de sucesso. Eu sempre levo para ele algum projeto anterior que eu já tenha feito, que a empresa já tenha feito, e seja bem parecido com o que ele quer. E eu mostro para ele, se for, por exemplo, um relatório, eu mostro para ele esse relatório no computador. Se for uma planta, eu levo essa planta para ele e eu mostro lá na hora. Às vezes ele não sabe, ele não conhece uma planta, nunca viu, e eu então explico ali naquela planta. Por quê? Ele vai conseguir visualizar melhor, ele vai conseguir entender melhor o que vai ser feito e também ele vai materializar. Ele vai materializar a solução dele. Então, ele vai se sentir mais tentado a comprar, entendeu? Isso é muito importante. Então, beleza. Depois de todas as dicas que eu falei, eu vou simular aqui mais ou menos o que eu faria na apresentação da proposta, né? Então, eu iria lá, eu iria receber a pessoa, ia trazer ela até a sala. E a primeira coisa que eu ia perguntar é se ela quer tomar um café, se ela quer tomar uma água, se ela quer comer alguma coisa. Beleza. Depois desse momento, eu ia quebrar aquele gelo com ela, eu ia contar alguma história, eu ia fazer um quebra-gelo para ela se sentir mais à vontade. E a partir daí, eu ia dar bastante espaço para a gente conversar mesmo e para a gente ir já alinhando essas sintonias, né? Beleza. Após isso, o que eu faria? Eu ia perguntar como é que ela está de tempo. Se ela está apressada, se ela tem algum compromisso depois da nossa reunião ou não. Já para eu saber se ele vai conseguir, se o cliente vai conseguir se manter ali conectado durante toda a proposta ou se ele está preocupado, por exemplo, porque tem um compromisso depois. Geralmente, quando ele está ocupado, eu tento falar um pouquinho mais rápido para dar tempo de a gente falar sobre valores no final. Então, após isso tudo, né, eu começo então a apresentação da proposta em si. E aí, durante a apresentação, eu vou mostrando para ele os cases de sucesso, eu vou dando exemplos para ele e fazendo algo bem dinâmico. Até que eu chego no último slide, no penúltimo slide, na verdade, da minha apresentação, que é o slide onde eu falo de proposta de valor. Ou seja, é ali onde eu falo, por exemplo, de alguns benefícios que ele vai ter com o serviço, de algumas vantagens que ele tem. Por exemplo, se o meu cliente quer um serviço sobre gestão de negócios, eu trago algum dado que eu encontrei em algum site confiável, no Sebrae, eu trago um dado. Eu posso falar, por exemplo, a maioria das empresas elas não têm lucro porque não tem uma boa gestão. 50% das empresas. Algo nesse sentido. E eu vou mostrar para ele, de fato, a importância dele fazer o serviço. E eu sempre faço isso exatamente antes de falar sobre preço. Então, logo após isso, o slide seguinte é onde eu falo sobre preço, sobre investimento, sobre valores. Por quê? Ele vai estar ali com a memória fresca ainda sobre a proposta de valor, sobre o que ele vai levar, não o que ele vai pagar. E aí, para mim, fica mais fácil depois falar sobre valores. E eu sempre faço o seguinte, eu levo a proposta falando o que eu vou executar na apresentação de slides e quando eu vou falar sobre valores e prazos, eu faço uma apresentação escrita.
Por quê? Porque eu não gosto de falar sobre valores no slide. O slide eu gosto de usar só para encantar o cliente, só para ser um algo a mais. E então eu falo de valores e prazos na proposta escrita, que é a proposta que depois ele vai poder levar se ele quiser pensar com mais calma. E aí eu falo, então eu explico, né, tudo que está ali na proposta escrita resumidamente, e eu falo o prazo, que é de tantos dias, e eu falo o valor, que é de tantos reais. Após isso, eu faço silêncio absoluto. Ou então eu posso fazer uma pergunta silenciosa. O que é uma pergunta silenciosa? Eu pergunto para ele, o que você achou da proposta? E não falo mais nada. Porque nesse momento, quem fala primeiro, tem uma regrinha que diz, né? Quem fala primeiro perde. Então eu não falo, eu deixo ele falar o que ele achou. E aí, se ele não tiver gostado do valor de alguma coisa, ele que vai falar, e não eu. Beleza. Então, depois disso tudo, a gente vai alinhando então para fechar o negócio. Então, vou mostrar aqui para você agora alguns exemplos de propostas que eu já fiz. Essa primeira aqui é a proposta de uma cliente que queria uma planta baixa, e aí ao longo da reunião de diagnóstico eu vi que ela falou, na verdade, que tinha um sonho de ir para Roma, que ela queria estudar Belas Artes lá, e eu pensei, cara, eu vou levar, se ela não pode ir para Roma, eu vou levar Roma até ela. E aí eu fiz a proposta toda personalizada, aqui com fotos da cidade, algo bem bonito. E aqui no final, né, se você vê aqui essa última foto, que é da fonte de Trevi, eu contei para ela a história da fonte, e eu disse que a fonte foi construída em 1732 e que é considerada a fonte mais bonita e a mais bela fonte da Itália, e que se você fizer o ritual certo de jogar uma moeda na fonte e fazer um pedido, o seu desejo é realizado, né? Então a Hidros Consultoria ela queria fazer um papel parecido com o da fonte, não só entregar um serviço para ela, não só entregar uma planta, mas ajudar ela a realizar os sonhos dela. E aí ela ficou super feliz, ela gostou bastante, e não teve dúvidas de fechar o projeto. Esse outro aqui que eu estou mostrando para vocês é um cliente que tem uma academia, né? E aí ele queria fazer uma reforma lá, e além disso uma análise de mercado. E aí durante a reunião de diagnóstico ele falou pra gente que gosta muito de uma arquiteta, né, especializada em academias, Patrícia Totaro. E aí falou também que gosta muito de ambientes com luminosidade natural e tal, e a gente levou isso na proposta. Então a gente pegou várias fotos de academias projetadas pela Patrícia Totaro e a gente colocou aqui na apresentação para criar essa conexão mesmo emocional com ele ao longo da apresentação. O resultado foi bem bacana, ele gostou bastante e também fechou o projeto com a gente. Então esse aqui também é um outro projeto, né? Esse daqui de uma cliente que queria fazer a instalação hidráulica da casa dela com a gente, e aí a gente trouxe algumas fotos, né, sobre que mostram mesmo imóveis parecidos com o dela, que com certeza ela conseguiu conectar bastante e gostou bastante das imagens, gostou bastante da apresentação. Aqui no final a gente coloca a proposta de valor, né? Então 5 motivos que tornam o projeto hidrossanitário indispensável, e aí a gente falou sobre dados, né? Que é uma coisa muito importante. Por exemplo, 75% de todos os problemas em imóveis são provenientes de instalações de água e esgoto. Então isso é um dado muito importante, né, que a gente citou aqui. E outro dado é que com o projeto, né, você garante a redução de aproximadamente 20% do custo total da obra. Então esses são os benefícios que ela leva com o serviço. Então logo após isso, né, você tem aqui a parte de investimento. E aí já está fresco na memória dela essa proposta de valor, ela já sabe de fato o que ela vai levar, né, e o que ela não vai levar se ela não fizer o projeto. Qual vai ser a dor que ela vai sentir mais forte se ela não fizer o projeto. Então foi exatamente isso que a gente fez aqui nessa proposta, e ela gostou bastante também e fechou o negócio. Então assim, é muito importante, galera, vocês pensarem nessa questão de encantamento de clientes, sabe? De como mostrar para o seu cliente que você está realmente interessado no sucesso dele, né? E levar isso para a proposta, e levar todas as informações que você conseguiu coletar
na proposta, porque com certeza vai fazer a diferença para a EJ de vocês também. Então eu espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo de hoje. Se qualquer dúvida, como eu disse lá atrás, deixem aqui nos comentários, tá? Fala com a gente, passa o feedback de vocês pra gente e a gente vai continuar aqui fazendo muito conteúdo bacana para que vocês consigam alavancar os resultados da rede. Tá legal? Grande abraço, galera!